Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a uma aula aqui, mais uma conversa, né, a respeito de tecnologia e como que ela pode te ajudar aí na sala de aula, tá? Meu nome é Júlio César Passos e estou aqui para te transformar numa referência da educação digital. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre propósito para as nossas tecnologias, ou seja, metodologias ativas de aprendizagem com tecnologias educacionais, né? Então, minha grande paixão aí, né, são as metodologias ativas de aprendizagem. Foi tema do meu mestrado, né? Então sempre gostei, né, de trabalhar e tive a oportunidade de caminhar, né, dentro do mestrado para poder estudar sobre as metodologias ativas. E claro, né, gente, com tecnologia. Então a tecnologia ela vinha ali para dar base, né, dar o tempero, na verdade, ali a nos ajudar com a aplicação, né, que nós fazíamos ali, né? Então, as metodologias ativas de aprendizagem entraram na minha vida logo quando eu me tornei mediador pedagógico de uma das universidades mais famosas aí, né, no Brasil, no estado de São Paulo. É, e lá tive contato a primeira vez, né, com essas metodologias. Então, foi a questão do design thinking, que foi o primeiro deles, né, a aprendizagem baseada em problemas e por projetos, e que instintivamente eu já gostava de, assim, que eu não sabia o que era, na verdade, mas já gostava de praticar com os meus alunos, mas mesmo sem saber, né. Então nós vamos ver algumas das metodologias, não todas, não daria tempo, né, aqui aqui nesse nosso espaço curtíssimo que nós temos, mas a gente vai comentar a respeito de algumas aqui, né, que são bem legais, que você já, ao final desse vídeo, você pode aplicar, né, você vai conseguir aí já aplicar com seus alunos, e que faz toda a diferença, gente, faz muita diferença. Até durante os estudos do mestrado eu observei, né, muito isso, mas antes disso também, até fazendo algumas experiências em sala de aula com os meus alunos, mesmo de uma maneira informal, a gente percebe a mudança de comportamento e de ânimo da turma quando a gente muda algum método, ou então quando a gente traz alguma coisa mais inovadora para dentro da sala de aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês e vamos conversando aqui a respeito de metodologias ativas com tecnologias educacionais. E para isso, pessoal, qual a intenção? Transformar vocês em professores que são referências da educação digital, tá? Tudo isso tem um propósito de realmente gerar esse insight, né? Essa fagulha, né? De realmente de transformação dentro de você. E claro, pessoal, todos aqui, sem exceção, podem e devem, né, seguir por esse caminho. Dá sim, tá? Dá muito certo, ok? Vamos lá, gente. Então, por que que é importante, né? Beleza, professor, é modinha da sua cabeça, que você acordou hoje inspirado para falar de metodologias ativas, falar da sua paixão, que são as metodologias, as tecnologias, tá? Então, tudo isso é da cabeça do Júlio? Não, pessoal, olha só. Que capa, né, da revista Educação, né, falando da saúde mental de todos nós, educadores, né? Que a escola está sempre sob pressão, a gente está exausto, né? A gente precisa de apoio emocional, a gente está com depressão, está com ansiedade, está com transtornos, a gente está esgotado mentalmente, né? Então a gente sabe que existe uma série de problemas aí. O nosso cenário não é fácil, pessoal. Educar não é para qualquer um, tá? Educar realmente exige preparo, exige que a gente tenha ferramentas para nos ajudar, tá? A gente sabe que a questão da falta de recursos também, né, na grande maioria das instituições, falta de internet, falta de caderno, gente, falta de lugar para sentar, tá? Tem tudo isso. Nossa, ao longo do território nacional, a gente sabe o quanto que isso impacta, né, na qualidade de vida, não na mesma qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mas na qualidade de vida das pessoas que frequentam aquela escola que não tem recursos, tá? Então, é uma realidade, tá? Então, essa é a capa da revista Educação, que trouxe essa questão da nossa exaustão, né, de um problema que a gente vivencia, né, da falta de qualidade de vida que nós, educadores, a gente vem enfrentando, tá? Então, gente, é urgente, é para onde que a gente precisa se reformular, repensar, ver como que a gente pode utilizar essas tecnologias a nosso favor, para que a gente possa, de fato, não simplesmente gerar o melhor processo de aprendizagem para o aluno, mas também para que a gente possa ter qualidade de vida, tá? Você, professor, é a sua maior prioridade. Não existe nada mais importante, né, que você se cuidar, né, cuidar da sua saúde.
A gente sempre fala assim, ah, não, é minha família, é meu filho, é meu marido, é minha esposa, não sei o que, é escola, mas não é, gente, essa conta tá errada. É a gente que precisa se cuidar primeiro, né? Aquela lógica do avião, né? É muito real isso. Quando despressuriza, né, o avião, em quem você coloca a máscara primeiro? Em você. Porque se você não tiver oxigênio para poder continuar respirando, como é que você vai cuidar dos outros? Tá? Então, essa lógica aqui é a mesma coisa, pessoal. Então, a ideia é que a gente interiorize isso. Falar, meu, primeiro eu. Primeiro minha saúde, primeiro minha alimentação, primeiro minha noite de sono. Né? E para isso, nós temos várias e várias tecnologias aí que podem nos ajudar, pessoal, realmente a ter melhor essa qualidade de vida, né? Para que a gente saia da capa da revista assim como um educador que está triste, que está cansado, que está exausto, que está uma série de problemas psicológicos, tá? E que a gente apareça na capa dessa revista aqui, né, realmente bonito, né, com a qualidade de vida, né, realmente vistoso, bem alimentado, né, com os alunos aprendendo, né? Se a gente não tá bem, pessoal, a nossa turma não vai estar bem, tá? Então, a ideia é essa sensibilização que a gente precisa ter para a nossa qualidade de vida, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui, o modelo educacional atual, pessoal, né? O resultado do que está gerando essa capa de revista aí. A gente acha que o aluno ele vai aprender como se fosse uma educação bancária, né? Eu ponho ele ali sentadinho ali na cadeira, ponho ali um capacete nele, vou jogando ele dentro da máquina e vai entrando na cabeça do aluno assim como se por encantamento, por osmose, então o que vocês quiserem chamar aí também. Aquela outra figurinha da direita é a mesma coisa, né? Tipo, põe ali, pega os potinhos, vai virando dentro da cabeça do aluno, sobre o que ele precisa aprender para poder passar no vestibular e tá tudo certo, tá? E não é assim, gente. Educação não se faz dessa forma, tá? Não é linha produtiva. Eu tenho formação em engenharia de produção também, eu sei bem o que é uma linha de produção. E a educação não é dessa forma, não acontece dessa maneira, tá? Então existe toda uma carga emocional, existe todo uma forma, né, de aprender e de estudar, entendeu? E cada aluno tem sua maneira, né, de estudar, de uma maneira mais visual, de uma maneira sinestésica, de uma maneira mais auditiva. Então a gente precisa, de fato, repensar tudo isso que está aí, tá? O próprio formato da sala de aula, né, enfileirada, né? Então isso é uma coisa que não funciona mais, entendeu? Não dá mais pé, né? A gente pensar dessa maneira, tá? É importante a gente ter isso em mente, tá? Bom, vamos começar a falar sobre metodologias ativas de aprendizagem. Olha só, né? Tá aqui o Howard Barrows, né? Não é o Júlio que está falando, mas o Howard Barrows. No século passado, né? Ele já colocava os alunos, né, do primeiro ano de medicina, né, para poder investigar problemas, realmente contato ali com aquele contexto, né? Por exemplo, o estudante de medicina que era do primeiro ano, né? Primeiro dia, primeira semana de aula, o aluno já era colocado ali em contato ali nas clínicas, ali no hospital, para ter contato com os pacientes, né? Por quê? Porque ali, de fato, ele tinha contato com problemas reais, né? Do que acontecia com aquele público, com aquele contexto, né? E isso era extremamente significativo para que o aluno entendesse qual que é o contexto do médico, né? O contexto de atender pessoas, de cuidar das pessoas, né? E o que ele chamou de aprendizagem baseada em problemas, porque a partir dos problemas que os alunos tinham ali nas clínicas, ali nos hospitais, ele refletia sobre isso e tentava trazer soluções, né? Sobre como tratar determinados casos clínicos, como recepcionar, por exemplo, um determinado paciente com determinadas características, tá? Então, ele trabalhou dessa forma. E isso, se vocês pararem para pensar, pessoal, é aplicado em qualquer área do conhecimento, né? Seja um engenheiro, seja um psicólogo, seja um pedagogo, né? Um pedagogo que tem contato diretamente com as crianças, por exemplo, numa creche, por exemplo. Quem dera se os nossos cursos de licenciatura em pedagogia já colocasse o aluno em contato com a educação infantil, né? Como ela é mesmo, né? Antes da parte teórica. É claro que a teoria, pessoal, é muito importante, é extremamente. Tanto é que esse slide aqui é um exemplo disso, é a teoria. Eu estou trazendo a teoria para basear o que a gente está falando. Mas a parte prática é muito essencial também, pessoal. A gente às vezes só vai ter contato, por exemplo, na escola, né? Por exemplo, o caso do pedagogo só tem aula, só tem contato com as crianças no estágio, quando está lá na frente, no final da graduação. Quando, na verdade, naqueles primeiros momentos ali de sala de aula, né, de curso,
os alunos já poderiam já ter contato com as crianças, né, para poder entender como é que são as realidades, né, como é que funciona tudo na prática, tá bom? Então, a aprendizagem baseada em problemas, pessoal, ela visa realmente o contato com aquele contexto, os problemas que são vivenciados pelos profissionais para que essa aprendizagem seja mais significativa. E isso se aplica também nos anos iniciais, tá? Então, o ensino fundamental 1, 2, né, que tem contato com o mundo externo, né, sala, exterior à sala de aula, o ensino médio também, que está se preparando, às vezes, para poder seguir aí nas carreiras. É muito importante que esses alunos realmente façam esse tipo de investigação. E aí, esse tipo de investigação, pessoal, pode ser guiado pelo professor, claro, né, o professor como mediador desse conhecimento, pode visitar locais com esses alunos para que os alunos possam ver com os olhos dele como que acontece. Existem diversas abordagens que eu já tive o prazer de participar, que foi bem significativa, que eu peguei os alunos e foi, por exemplo, um SEASA, né, analisar, por exemplo, como que chegava as verduras, os legumes, né, quais os problemas que existiam ali, né, nessa questão de abastecimento, né, por exemplo, de uma cidade, né, então eles observaram todos esses problemas em loco, não fui eu que contei para eles, eles estavam lá, registraram, né, fizeram o registro, conversaram com as pessoas, isso é muito importante, né, para poder caracterizar problema, então você conversar com as pessoas, entrevistar, coletar informações, né? E a partir disso eles refletiram sobre esses problemas para poder criar soluções, tá? Então isso é muito legal e pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento, tá, pessoal? E tecnologias para aplicar aqui, pessoal, várias, tá? Desde um simples Google Formulários para poder entrevistar as pessoas, até Google Documentos para poder registrar, né, essas entrevistas, Google Planilhas para poder estruturar esses dados, né, que foram coletados aí de uma forma prática, tá? E, assim, ferramentas de outras empresas também, né, que podem fazer parte aqui, o próprio Wakelet, né, que você pode fazer curadorias de conteúdos, né, enfim, várias e várias. Tem as próprias inteligências artificiais que você pode coletar informações estatísticas conversar com a inteligência artificial para ela poder te munir de informações para que você possa dar base ali para o projeto que os alunos estão desenvolvendo, tá? Então tem várias e várias ferramentas que nos ajudam nesse processo de aplicação da aprendizagem baseada em problemas, tá bom? Então, seguindo aqui, gente, vamos lá. Outra ferramenta também, ferramenta não, metodologia ativa de aprendizagem que é maravilhosa, é a sala de aula invertida, que foi desenvolvida pelo Jonathan Bergman, né? E ele, claro que ele vai exaltar, né, a metodologia ativa de aprendizagem dele, né? Que ele fala que faz o aluno aprender mais, tá? E o que é a sala de aula invertida, pessoal? É basicamente o que o aluno fazia na sala de aula, ele faz em casa, o que fazia em casa faz na sala de aula. Mas como de fato se dá, né, essa aprendizagem? Aqui eu coloquei um fluxograma de atividades de como que funciona essa sala de aula invertida. Você pode ter, por exemplo, uma aula 1 e uma aula 2, né? E aqui você tem a linha do tempo, né? Ao final da aula 1, você pode orientar os alunos sobre conteúdos que vão ser disponibilizados a eles, né? Durante a semana, os alunos podem estudar, né? Então, por exemplo, através de um vídeo, através de um capítulo de livro, pode ser um artigo, pode ser um podcast, né? Então, eles vão fazer o estudo durante a semana, tá? E aqui, ao final da semana, você pode colocar uma atividade de verificação individual para esse aluno, para saber se ele leu, se ele respondeu, se ele consumiu, se ele escutou aquele podcast. Porque que acontece muito, né, gente? Coloca as atividades para os alunos não fazem. Ah, esqueci, não tive tempo, foi corrido, não sei o quê. Então, você pode colocar essa atividade de verificação individual ali, ó, no final, para você contar alguma pontuação para eles, né? Então, por exemplo, pode colocar um peso de 2 pontos aqui, né, para quem fez a atividade de verificação individual e leu os conteúdos, tá? Na aula 2, pessoal, o que vai acontecer? A aula 2 vai ser para tirar dúvidas, né, a respeito dos conteúdos que foram consumidos durante a semana, e fazer atividades práticas, né? Ou lista de exercícios, ou discussões, ou seminários, né? Montar apresentações, trabalhar em grupos, tá? Existem várias e várias abordagens que a gente pode dar aqui com a sala de aula invertida, tá? Que dá super certo e que realmente engaja mais o aluno, né? E o que é legal também da sala de aula invertida, pessoal, é que o aluno durante a semana ele tem um contato prévio daquilo que vai ser trabalhado na aula 2. Então o aluno ele não chega cru, na verdade, na aula, né? Ele vai chegar já com uma base teórica bem consistente e já vai saber do que vai ser tratado, né? Então o aluno tem mais contato com aquele tema, com aquele conteúdo, e com isso ele interioriza mais. E na aula 2, tendo os trabalhos em grupos, ele tem a possibilidade de discutir com os colegas. Quanto mais ele fala sobre aquele tema,
colegas, mais ele interioriza aquele assunto também. Vai fazendo mais sentido para ele, né? Discutir com o colega, né? Realmente ter outras visões daquilo que foi estudado. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, tecnologias para que você possa aplicar as metodologias ativas de aprendizagem. E aqui eu vou dar um exemplo com a sala de aula invertida, tá? Vou dar alguns exemplos aqui que você pode colocar, tá bom? De uma maneira bastante simples, tá bom? Vamos lá, nós temos aí, na verdade, várias, né? Então, aqui não caberia num slide só, né? Temos várias e várias. Tem o Genially, tem o Canva, Flipgrid, né? O próprio Kahoot, Edpuzzle, Quiz, Google Sala de Aula, tá? Então, tem vários e vários aqui que a gente pode utilizar como exemplo, tá? Então, mas aqui eu vou dar algumas sugestões, tá? Não fique preocupado, você não precisa decorar toda essa tabela periódica aí, não. Vamos lá. Padlet, pessoal, o que é o Padlet? Padlet é uma ferramenta de interação muito interessante que se baseia numa plataforma de interação, tá? Para construir conteúdos de forma integrada e colaborativa. Você pode se cadastrar gratuitamente nessa ferramenta aqui com o seu e-mail e começar a utilizar de forma simples e imediata, tá? E o que ele faz, né? Basicamente, você vai se inscrever e você pode criar murais, né? Os murais para você poder colocar conteúdos ali para que os alunos possam interagir, tá? Então você pode, por exemplo, colocar uma pergunta, colocar um vídeo, colocar um trecho de um texto e pedir para os alunos comentarem a respeito desse conteúdo que foi postado, né? Durante a semana. Então isso é muito legal porque vai gerar interatividade deles, eles vão estar utilizando uma ferramenta tecnológica e o que é mais legal, pessoal, eles vão estar fazendo dentro do tempo deles, tá? Então você respeita o ritmo do aluno, personaliza a aprendizagem e pode acompanhar tudo isso em tempo real através dessa plataforma online, tá? Do que estão colocando ali dentro dessa ferramenta, tá bom? E fica tudo registrado, pessoal. Isso que é muito bacana, tá bom? Outra ferramenta muito bacana também de interatividade, também tem características de gamificação, é o Quizzes. O que é o Quizzes, pessoal? Ele é bem parecido com o Kahoot, tá? O Kahoot também tem essa característica. Ele é uma plataforma de elaboração e aplicação de testes, né? Então, questionários gamificados, que você pode colocar perguntas ali de múltipla escolha, de resposta rápida, e funciona, né, de uma maneira que você manda um código para o aluno entra na plataforma, responde essas questões no tempo dele e você pode acompanhar isso de uma maneira online, né, de uma maneira instantânea. Né? Você pode ter tanto o ao vivo na sala de aula, quanto também ter o lição de casa que a gente tem aqui, né, na versão do quiz. Então você pode mandar um link para o aluno no Classroom, no Teams, enfim, qualquer ferramenta. Chegando lá, ele clica nesse link e faz a atividade na casa dele, tá? No tempo dele. E aí, assim que ele responde, você recebe uma notificação de que ele respondeu e você pode gerar relatórios disso, né, do desempenho dos alunos. Então, isso é muito legal porque, além de ser gamificado, e a plataforma tem memes, tem GIFs animados, é bem interativo, né? Você tem todo esse aparato para você poder acompanhar a aprendizagem desses alunos, tá? Então, isso é muito legal, é muito válido, tá? E você pode usar de maneira gratuita também, tá bom? Então, é uma sugestão, ok? E claro, né, pessoal, aqui você pode utilizar também com a ferramenta de lição de casa, você pode utilizar ela como uma sala de aula invertida. Então você pode deixar para o aluno fazer durante a semana, e aí na aula 2 você pode discutir a respeito dessas questões que ele respondeu, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Um outro exemplo também muito bacana, né, que realmente aí extrapola a criatividade, é o Flipgrid, né, que na verdade agora tem o nome de Flip somente, tá? É uma ferramenta de interação por vídeos, tá, pessoal? Então, em vez de você mandar um texto para o aluno, né, você pode gravar um vídeo seu, né, explicando o que você quer que o aluno faça, tá? Esse vídeo vai chegar para o aluno através da plataforma aqui do Flip, né, que lembrando que é uma plataforma gratuita, tá? O aluno vai assistir esse vídeo, tá? E vai ser orientado. Nesse vídeo, você pode passar para ele o seguinte: falar, ó, pessoal, grave um vídeo de até 2 minutos a respeito do tema de fotossíntese, por exemplo, que a gente viu na nossa última aula, tá? O que ele vai fazer? Ele vai planejar esse roteiro, né? Vai testar, vai fazer uma série de ensaios e vai gravar esse vídeo de 2 minutos, tá? O que é legal dessa questão do vídeo, né? O vídeo exige com que o aluno trabalhe aquele poder de síntese, né? Que você estipulou, por exemplo, até 2 minutos para ele gravar, né? Ele vai ter aqueles 2 minutos para ele poder organizar todas essas informações para poder fazer essa gravação e mandar para você,
tá? Então é muito legal por conta disso, né? Porque você está trabalhando outras habilidades do aluno, né? Que não é simplesmente o fato de gravar o vídeo, mas sim todo aquele planejamento anterior para poder fazer a gravação do vídeo, tá? Então é uma ferramenta muito bacana que você pode colocar para os alunos para gerar mais interatividade, tá? E claro que o aluno ele pode utilizar o próprio celular para fazer isso, tá, gente? Então não precisa de nenhum aparato tecnológico moderno, uma super câmera, microfones, não. É o que ele, com o que ele tem, com o próprio aplicativo do Flip, que ele pode instalar no celular dele, ele pode produzir os vídeos, tá? Aqui eu deixei um exemplo, eu gosto muito desse artigo aqui, que foi publicado na plataforma do Porvir, e eu deixei até o link aí, e fala que educadores e alunos podem produzir vídeos e debater conteúdo em plataforma gratuita. Então, eles utilizando o Flipgrid, se não me falha a memória, deixa eu ver se tem a série aqui, eu não lembro se eram alunos do 6º ano de uma escola estadual do Rio de Janeiro, tá? Então, eles utilizaram, aí tem o relato dos professores aqui, falando como que foi toda essa experiência. Então, você vê, assim, que teve uma interatividade, os alunos gostaram bastante, né, de ter utilizado a plataforma. E se não me falha a memória aqui também, eram alunos da disciplina de matemática. Então, às vezes fala assim, isso daí serve somente para a área de humanas, né, para o pessoal de português, matemática, geografia. Não, também para matemática, tá, pessoal? Eles podem discutir algum conteúdo, discutir alguma fórmula, por exemplo, análise gráfica, né, dos conteúdos. Então, pelo que foi relatado aqui nessa matéria, foi muito bacana, foi muito proveitoso, porque os alunos tiveram a oportunidade de transformar, né, de aprender de uma maneira diferente, tá bom? Então, aqui, somente um exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, gente. Tá. Isso aqui é muito legal. Fiz questão de deixar, pessoal, esse print de tela aí, que é o formato, né? Que como você tem um estúdio, na verdade, praticamente um estúdio virtual, onde você pode, por exemplo, se colocar aqui no canto e fazer explicação, por exemplo, de algum conteúdo visual, né? Então, por exemplo, é bem parecido com o que a gente tem em jornal, né? Você pode se colocar do lado assim, você tem uma imagem e você pode explicar, né? Por exemplo, para o aluno, por exemplo, o processo de respiração, né? Do sistema respiratório ali. Né? Então você pode explicar alguns pontos, você pode apontar, né? Você pode. Tem vários recursos dentro aqui do Flip que você pode utilizar para poder dar essa aula para os alunos, tá? E o que é legal, gente, não simplesmente você, educador, mas o aluno também tem os mesmos recursos. Então, ele pode colocar uma tela de fundo. Eu falei da parte de matemática, né? Ali dos alunos, né? Ele pode colocar um gráfico de fundo, ou então alguma equação, e ele pode explicar como é que resolve, como é que interpreta. Então, isso é muito legal, né? E é claro que os alunos podem fazer isso em duplas, em trios, né? Dá para fazer, é flexível da melhor maneira possível, tá? Para que ele possa utilizar aí a ferramenta, tá? E é claro que na sala de aula invertida, pessoal, com uma metodologia ativa de aprendizagem, ele pode, durante a semana, produzir esse conteúdo, tá? Para poder te entregar na próxima aula. A aula 2, por exemplo, pode ser utilizada para poder assistir os vídeos, né? Claro que depois que você assistir esses vídeos, você pode passar para os alunos. Pessoal, vamos dar uma olhada como que foi a produção de vocês. Então, você pode fazer uma sessão pipoca, né, tendo em vista todo esse conteúdo que você já trabalha na disciplina, e tenho plena certeza, pessoal, que os alunos vão aprender muito mais, né, vão ver os vídeos dos colegas, né, e vão aprender muito mais do que se eles aprendessem de uma maneira tradicional, tá bom? Então, uma maneira, né, aqui de você colocar a sala de aula invertida aqui com os alunos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, deixa eu passar aqui. Nós temos também, pessoal, claro, né? Inteligência artificial, né? Uma delas, né, é o ChatGPT, né? Que a gente pode também colocar com as metodologias ativas de aprendizagem. Mas o que é o ChatGPT, pessoal? É uma plataforma, tá? Desenvolvida pela OpenAI, né? Que é capaz de gerar texto em resposta, né? A uma entrada de texto. Então você pode perguntar, fazer qualquer tipo de pergunta. Então, quem descobriu o Brasil? Então ele vai descrever, vai responder para você, tá? E isso é legal porque é um modelo treinado, né, que simula uma inteligência humana e traz informações extremamente relevantes para a sua aula, tá? Diferentemente, às vezes você pode pensar assim, professor, mas o Google já não faz isso? Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou lá no Google, coloco, né, e ele me traz as informações, tá? Mas aqui é diferente, pessoal, porque geralmente o Google ele busca uma informação estática, né, uma informação de alguém que publicou isso na internet, tá? E traz ali aquele resultado para você de uma maneira pronta, né? Aqui não. A cada pergunta que você faz,
a inteligência artificial responde, claro, baseado em toda a rede, né, na rede neural, né, ela traz as informações, só que ela vai trazer de forma diferente e atualizada também, tá? Diferentemente do que foi colocado na internet, às vezes, que às vezes tá ultrapassado, tá? Então isso é legal porque você amplia, você pode ampliar conteúdos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma dúvida sobre fotossíntese, tá? Eu posso pesquisar aqui o que é fotossíntese para ele vai trazer para mim, posso pedir exemplos para ele, ele pode gerar esses exemplos para mim. E se eu tiver um colega professor fazendo a mesma pergunta, né, do que é fotossíntese, vai trazer as informações de uma maneira diferente para ele, porém, claro, dentro daquilo que é aceitável do que é a fotossíntese, tá? E aqui tem um grande pulo do gato, né? Uma grande estratégia que eu comento, tá, com os colegas professores. Você pode, de fato, ampliar muito mais aquele conhecimento que é gerado na inteligência artificial. E cabe a nós, educadores, fazer a curadoria disso. Realmente ver se aquilo que está sendo gerado ali na inteligência artificial faz sentido. Né? Realmente falar assim, deixa eu ver se isso faz sentido o que ele está gerando aqui para mim, né? Até para poder validar isso. E com os alunos não é diferente. A gente pode colocar os alunos em contato com a inteligência artificial, e é muito importante que eles tenham, porque já vai fazer parte do mundo deles. Eles já estão com acesso à inteligência artificial, muitos deles já utilizam, e não dá para fechar os olhos para isso. Falar assim, não vou utilizar a inteligência artificial porque eles podem gerar plágio, pode utilizar isso de uma maneira inadequada. Então, cabe a nós, educadores, realmente orientar esses alunos, né, para que eles possam utilizar de uma maneira responsável a inteligência artificial, tá? Vamos lá. E dentro da sala de aula invertida, pessoal, como que funciona isso, tá? Eu posso pedir para os alunos, por exemplo, durante a semana, fazerem as pesquisas deles, né? Eles, ao final da aula 1 ali, eles, durante a semana, eles pesquisarem a respeito, por exemplo, daquele determinado tema, daquele assunto, tá? Até confrontar também algumas bibliografias. Então, eles podem perguntar sobre o livro, né? O livro tal de biologia, você conhece? A inteligência artificial com certeza vai responder com essa. Falar, conheço, o autor é tal, tal, tal. Tá, o capítulo tal trata de. O capítulo 10 trata de fotossíntese. O que você pode me dizer a respeito de fotossíntese? Ele vai falar, de acordo com o livro do autor tal, está dizendo que fotossíntese é um processo das plantas, tal, 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 tal. E aí o aluno ele pode começar a discutir com a inteligência artificial. Tá? Então isso é muito legal porque você, como eu disse, amplia mais aquele conceito, aquele conteúdo do que está sendo estudado pelo aluno, tá? Então, durante a semana, ele pode utilizar o ChatGPT. Na aula, você pode colocar os alunos em grupos, né, para poder... primeiro, você pode tirar dúvidas, né, que eles tenham, depois colocar os alunos em grupos para que eles possam discutir entre eles. E podem também, de fato, também utilizar o ChatGPT para fazer mais pesquisas a respeito daquele conteúdo. Trazer mais exemplos, né, pedir para os alunos fazerem uma apresentação a respeito daquilo que está sendo estudado, né, para eles poderem expor ali, não somente para você, mas também para os colegas a respeito, né, do que eles descobriram com aquelas pesquisas, tá? Então, é uma maneira de realmente refletir e ampliar aquele conhecimento estudado, tá, gente? Então, vamos lá, gente. Benefícios, né, das metodologias ativas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do uso da tecnologia, né, para poder basear uma metodologia ativa de aprendizagem. Aqui eu dei o exemplo da aprendizagem baseada em problemas e também da sala de aula invertida, mas poderiam ter outras metodologias ativas de aprendizagem, né? Mas a grande importância de tudo isso que a gente está conversando, pessoal, são os benefícios, né? Realmente do que a gente observa, tá? E eu convido você a observar benefícios e pontos de atenção nas aplicações, tá? Das metodologias ativas com as tecnologias educacionais, tá? O que geralmente ocorre, tá, gente? Olha só. Professor mediador do conhecimento, então você vai ajudar o aluno a chegar naquele conhecimento, não vai dar resposta pronta, que isso é importante, ensinar a pensar, ensinar a refletir, tá? Melhorar o pensamento crítico, então o aluno ele vai ter criticidade quando ele utilizar essas ferramentas, principalmente a inteligência artificial ali, né? Numa sala de aula invertida. Então, um pensamento crítico, né? Será que aquilo que está sendo gerado ali realmente é real? Né? Ou até uma pesquisa na internet básica mesmo. Será que isso que eu estou coletando aqui, será que é real? Será que é fake isso? Será que realmente está dentro de uma bibliografia recomendada? Promove a solução de problemas reais, então aprendizagem baseada em problemas, como eu comentei com vocês, entendeu? O aluno tem contato com o contexto, com aqueles problemas que realmente as pessoas vivenciam. Desenvolve habilidades colaborativas, então geralmente se faz em grupo, pessoal. A questão do grupo é muito importante, então tem toda a questão do socioemocional aqui envolvido. Não adianta eu entender muito sobre a tecnologia se eu não sei me conectar com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, então é importante que a gente tenha isso em mente. Desperta o pensamento criativo, então os alunos vão pensar de maneira ampliada,
né, daquilo que eles estão pesquisando para poder colocar a criatividade em prática, tá? Incentiva os alunos a assumir riscos, né, para poder desenvolver projetos, para poder realmente ter contato com problemas reais, para poder pensar fora da caixa, né, e também assumir esses riscos, né, as coisas podem dar errado, é bom que dêem errado para que eles possam aprender com os próprios erros e em conjunto. Aumenta o engajamento e a retenção do conhecimento, né, pessoal? Então, quanto mais contato, por exemplo, o aluno tem com aquele conteúdo da nossa disciplina através de uma tecnologia, melhor vai ser para ele, né? Ele vai tirar proveito disso para poder aprender mais, tá? No menor tempo de aprendizagem aí. Favorece o uso da tecnologia, como a gente conversou aqui, tá, pessoal? E em várias fases da metodologia, tá? Em várias fases da metodologia, eu posso colocar tecnologias diversas ali, para que o aluno possa ser mais eficiente na aprendizagem e, claro, a nossa produtividade de sala de aula. E, claro, gente, ó, desenvolve habilidades de acordo com a BNCC, tá? Então, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Que a gente precisa realmente ter as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, né, para hoje e para o futuro, tá? Então, aqui alguns benefícios, tá, pessoal? É claro, pessoal, que isso gera uma série de reflexões, né? Que eu convido vocês a refletir a respeito disso, tá? Não utilizar as ferramentas somente por utilizar, né? Realmente a gente está preocupado em refletir como que a gente pode personalizar a aprendizagem, né? Para a gente poder conceder feedback para esses alunos individual em grupo, tá? Possibilidade dos estudantes produzirem de uma forma diferente das tradicionais, então eu dou autonomia para o aluno realmente poder crescer com aquilo que ele está aprendendo, para poder dar significado para aquilo, tá? Outra coisa, recursos, né, como filtros, efeitos, figuras e molduras de tela para personalizar trabalhos. Aqui eu estou dando exemplo do Flip, o Flip tem todos esses recursos, mas aqui, pessoal, quando eu falo em recursos, é forma diferenciada para poder utilizar os recursos, às vezes simples que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui. Trabalhar com storytelling, né? Ah, professor, mas eu não tenho ferramenta tecnológica para trabalhar com storytelling. Como que eu faço? Gente, pode utilizar o caderno e a caneta, tá? Tenho vários exemplos de vários professores que me mandam foto. Falam, professor, eu trabalhei storytelling lá da oficina que a gente teve, olha só, com os alunos aqui. Os alunos no caderno, gente, caderno normal, e estão aprendendo. E eles podem apresentar isso, né? Que era um cenário de falta de internet e que ela não deixou, a professora não deixou de aplicar com os alunos o storytelling por falta de tecnologia. Ela fez da forma que ela tinha ali naquele momento, tá bom? Brincar com o material, né, que estão produzindo. Então, existem várias formas. A educação infantil é um belo exemplo disso, né? Enquanto brincam, estão aprendendo, né? Jardim da Infância para a Vida Toda, do Mitchell Resnick, né? Que é uma obra maravilhosa que a gente tem que ter como cabeceira para a gente estar sempre aprendendo. Outra coisa, né? O professor pode enviar links para os alunos, né, de uma maneira à distância, ter atualização em tempo real daquilo que está sendo aprendido pelos alunos, né? Os alunos podem trabalhar via web, né, como eu falei, nessas diversas plataformas que existem aí, tá? Arquivos prontos que a gente pode disponibilizar para os alunos, né? Às vezes até de disciplinas passadas que a gente tem, para pedir para que eles reproduzam, reflitam a respeito disso, tá? Outra coisa, né, é possível ainda que os alunos realizem gravações, né, do que eles estão produzindo, no formato de vídeo, como eu falei do Felipe aqui novamente. Peça para os alunos produzir alguma coisa audiovisual, pode ser podcast também, pessoal, eles gravarem a voz também. Tudo isso vai mexer com a criatividade dele e vai tornar eles mais autônomos, tá? E por último, né, uma das principais vantagens é estimular, pessoal, o debate, tá? Às vezes até fora do horário de aula, os alunos eles podem participar no tempo deles de discussões e que realmente vão exigir com que eles tenham aquele conhecimento, né? Realmente debatam com os colegas, né, a respeito daquilo que está sendo conhecido, né, do que está sendo aprendido. Então isso é muito importante para que a gente gere um aprendizado significativo, tá? Bom, tudo isso que eu falei, pessoal, volto a dizer, brincando, né? Eu sempre brinco, gente, não é da cabeça do Júlio, tá? Não é o Júlio que está falando, é o mercado, é a ciência, tá? A ciência de quem já escreve sobre o assunto, tá? E tudo isso que eu estou falando com vocês aqui são de referências bibliográficas que são aí de ponta no mercado educacional, tá? Então tá aqui algumas das referências que eu trouxe para vocês, tá? Que eu recomendo, né? Se você não tem, também adquira essas referências para que você possa consultar, tá? O professor, ele é um eterno aprendiz e precisa ter base teórica e científica consistente para que a gente possa trazer para o nosso aluno algo que realmente vai fazer sentido na vida dele e também trazer para as famílias dos alunos, né? Então, às vezes a gente
traz uma gamificação, traz uma metodologia ativa, e os pais pensam que a gente está brincando com os alunos, mas existe uma intencionalidade pedagógica por trás de tudo que a gente faz em sala de aula, e é muito importante que a gente tenha aqui uma bibliografia consistente no mercado, tá bom? É isso, gente. Convido você, transforme-se em uma referência da educação digital, pessoal. É urgente, tá? É necessário. Ah, professor, mas é só para ficar usando o aplicativo em sala de aula, para poder ficar na crista da onda? Não, é para você poder melhorar de vida, para você ter qualidade de vida, para que você coloque a tecnologia a seu favor, para que você possa ter, de fato, aí o reconhecimento que você precisa, o reconhecimento que é tão essencial na sua carreira, tá? Então, é para isso, né? Para você ser a pessoa que nasceu para ser, né? Que transforma, a pessoa que realmente aprende todos os dias e a pessoa que tem ali, que é espelho para outras pessoas, tá bom? É isso, gente, que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado, né, por ter assistido. É muito bom estar sempre aqui construindo com vocês. Espero que tenham sido úteis aí as ideias, né, que a gente trocou aqui e as boas práticas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.